Eu só quero dizer uma coisa. A declaração do Augusto Inácio, o templo dirá. Eu, como presidente, tenho que aguardar tempo a tempo. Quem viveu mais com o Augusto Inácio foi Marquinhos e Diogo, eles podem comentar mais. Eu só tenho a dizer que vamos aguardar. O tempo dirá se nós acertamos ou não na permanência do Augusto. Primeiro, Cadu, aqui nem eu, nem o Diogo, nem o presidente, enfim, nem o Evandro, ninguém que fez parte do planejamento de contratações ficou contente com a demissão do treinador. Né? Quando se demite um treinador, é todo mundo culpado. Todo mundo culpado. Né? E aqui a gente trabalha para o Avaí Futebol Clube. Então o Avaí saiu lesado. Porque a gente fez uma escolha e, consequentemente, não deu certo. Acontece no futebol. E aí tem aquela situação, foi pouco tempo, foi muito tempo, enfim. Não foram só o tempo. Né? A gente, como tu sabe, a gente participou de uma pré-temporada, diariamente a gente estava acompanhando o trabalho. E primeira coisa, a gente acompanhou o trabalho, relacionamento, trabalho de campo, o trato, como ele falava com os jogadores, a situação de jogo, de mudanças, de improvisações. Então foram vários fatores que ocasionaram a demissão. O único fator que não ocasionou a demissão dele foi o resultado. A gente não trabalhou, perdeu para a Ferroviária, não. A gente trabalhou em cima do quê? De um planejamento. Consequentemente, a gente não via evolução da equipe para frente. Naquele momento também não víamos evolução. E as pessoas vão falar, mas ganhou o clássico, ganhou isso, aquilo. Vou te falar um negócio. O clássico não se ganha taticamente, o clássico se ganha com o coração. E esse clássico a gente ganhou. Se tem alguns responsáveis, ele também, né? Somos nós, mais o Evandro e mais o treinador, que entendeu a nossa colocação, nos aceitou a dar opiniões, a mostrar o que era o clássico, porque ele não sabia, por mais que ele tenha estudado a história, ou visto algumas situações de clássico, ele nunca viveu um clássico aqui dentro, ele não sabe como é que representa isso, né? Mas mesmo assim, vencendo o clássico, algumas situações, a gente não via crescimento. E a gente tomou decisão, como o presidente falou, se foi certo ou errado, o tempo dirá. Mas toda mudança que a gente faz dentro do clube, a gente faz para melhorias do clube, não por causa que o Marquinhos quer, que o Diogo quer, o presidente quer, ou o Evandro quer. Estou falando do Evandro também, como eu falei para vocês, porque ele faz parte do planejamento e ele foi muito homem de assumir o jogo no domingo. Pelo presidente, o presidente não queria. Mas ele disse, então, eu vou assumir porque eu sou funcionário do clube e eu preciso assumir. E outras situações, né, como eu te falei, improvisação do Capa, improvisação do próprio Leonan, porque o Leonan também foi improvisado e a gente ficou chateado, sim, porque o Leonan foi improvisado e ele tirou o nosso melhor jogador, que era o Valdívia, no clássico. Bateu o escanteio, deu gol, esporadicamente deu gol. Bota algum de nós lá bater, de repente sai o gol, a gente vai virar craque. Não, bola parada, tudo pode fazer o gol, como também não pode. Então, são situações que a gente estava observando e tomamos a decisão. Né? Então, quando ele fala que tem câncer, tem isso, aquilo, que ele trazia a comissão, a gente tem a nossa comissão técnica, que ele gastou dinheiro para preparar os profissionais que aqui estão, e todo treinador que vem para cá traz só o seu auxiliar. Ele trouxe 2 pessoas. O presidente deu essa chance dele trazer uma terceira pessoa. Né? Então, cara... claro que ele não ia trazer 5, 6, não vai trazer isso, até porque aqui a gente entende de futebol também, os profissionais entendem, né? Então não vamos achar que todo português é o suprassumo, que é o inventor do futebol, e que todo brasileiro é burro. Não, tem os ruins aqui, os ruins lá, os bons aqui, os bons lá também. Claro que a declaração dele foi lá, porque eu estou falando aqui, falo na frente dele, como eu falei. Tudo que eu estou falando para vocês aqui, eu falei na cara dele, tanto eu como o Diogo. E a partir do momento que ele não respondeu nada para a gente, não questionou, porque a gente deu o direito de resposta para ele individualmente, e ele não questionou. Né? E a gente falou, não, tudo bem, ele entendeu. É claro que o que ele falou para a gente, se a próxima vez retornar ao Brasil, ele vai trazer a comissão técnica dele. Aí a escolha dele, a opção também do clube que ele for trabalhar, de aceitar ou não. Então é claro que a declaração, por ser lá em Portugal, e a gente ter deixado ele poder falar aqui, repercutiu ruim, é ruim também. Mas, cara, vou te falar, agora a gente tem que focar no Avaí, dar todo o apoio ao Rodrigo, como a gente deu para ele em nenhum momento, a gente deixou de apoiá-lo, a gente deu totais condições para ele de trabalho, de tudo. E aí vem algumas situações, né, dentro de campo, fora de campo, enfim, de vestiário, de algumas escolhas que a gente não aceitava e não concordava, isso faz parte, e eu, como gerente de futebol, tenho que cobrar ele, tenho que questionar, o Diogo também, como coordenador, tem que questionar. O presidente até questiona, mas do lado do futebol, como o presidente fala, ele não se mete muito. É claro que o presidente questionou a saída precoce da Copa do Brasil, não ter levado o Kelvin, que vocês viram, ele jogou o último jogo 90 e poucos minutos. Se o cara jogou o jogo seguinte, depois da desclassificação, num domingo, numa quinta-feira, ele poderia jogar pelo menos 30 minutos.
em um jogador para aquele jogo lá, o Cadu estava lá, era um jogo que ele poderia nos ajudar muito. Mas é escolhas, como ele tem as escolhas dele, nós temos a nossa. Né? Então ele achou que não era viável levar o menino, não levou, perdemos todos nós, inclusive ele, que ele também tinha uma premiação caso passasse pela Copa do Brasil. Então, gente, quando ele fala essas situações lá, a gente fica bastante tranquilo. Né? Isso aqui não é um direito de resposta para ele, nada. Eu só estou passando o que aconteceu de verdade aqui, porque muitas pessoas começam a inventar muitas mentiras, porque hoje nas redes sociais as pessoas ficaram corajosas e falam o que querem, porque não dá nada. Jogam ali as palavras ao vento e se virem. E aqui não, aqui a gente trabalha com seriedade, com competência. Errar, vamos errar. Mas ser enganado, a gente não vai ser enganado. Se a gente achar que o trabalho está errado, a gente chama o mandatário, que é o presidente, vamos debater, vamos achar um norte para a gente, e ali a gente tomar nossas atitudes. Foi o que a gente fez. A gente conversou, fizemos todas as precauções, as perguntas, as respostas, e tomamos a nossa decisão. Se for certo ou não, acredito que a gente sempre faz a mudança para melhor. O ambiente já está melhor, a relação jogadores-treinador, comissão técnica está melhor, junto conosco. Então, que ele seja feliz, muito feliz, nos próximos times que ele pegar, que ele não vou aqui... Não, ele não é uma pessoa, não foi mau caráter conosco, não tomou algumas atitudes que a gente não achava necessário e não concordava, mas que ele tenha vida longa no futebol, que seja vitorioso no próximo clube que ele for. Não, o presidente, a multa de terminar o contrato com ele é de 4 passagens, da esposa dele e dos 2 auxiliares. Então não tem multa milionária aqui, para que a gente, até porque a gente, apesar das pessoas não saber de onde é que a gente está tirando dinheiro para contratar jogador, a gente não está roubando ninguém, não está matando ninguém, não está vendendo droga. Então a gente está trabalhando com os pés no chão e com a casa em ordem, né? A gente fez um planejamento legal. E também não vão achando que a gente está pagando jogadores, né, de 3 dígitos, que a gente não está pagando, não. Marquinhos. Uma pergunta rapidinho. Você acha que passou um pouco também nessa questão da questão cultural, do trato com os jogadores, um pouquinho disso, essa questão da demissão dele? Você falou sobre a questão também de dentro de campo, mas também teve um pouquinho essa coisa do trato com os jogadores, que isso ficou pesado, ficou um pouco pesado. Então, cara, aí eu falo o seguinte, cara, quando eu fui para a Alemanha, eu vivi como um alemão, né? Eu não vivi como um brasileiro. Então, se ele vem para o Brasil, ele tem que ver como um brasileiro. É claro, algumas coisas aqui, né, ele vai deixar um legado e a gente já pegou. Questão de horário, questão de disciplina, isso aí a gente já tinha, mas ele trouxe com mais fervor. De repente, dele se expressar, ele se expressava, né, com outra situação. Algumas palavras também que ele disse que é normal em Portugal, mas sei lá se é normal, até porque eu nunca joguei em Portugal. Ele achava que aqui ia cair, soar como normal, e alguns jogadores se sentiam lesados, até ele vinha na entrevista, o jeito dele dar entrevista, porque não pode falar nada com o jogador, pode sim, tem o seu vestiário, tem as suas reuniões aqui onde é que a gente está, e você pode sim apontar o dedo, mas jogar para todo mundo, de repente eu estou tirando uma responsabilidade minha, e eu vou falar mais uma vez, a responsabilidade da demissão dele é de todos nós, tá? A gente é culpado, se alguns jogadores não derem certo, o culpado somos nós. A gente trouxe, ninguém botou, ele não botou uma arma na cabeça de ninguém, a gente foi lá, achou que era o perfil dele, chegamos aqui, vimos que não deu resultado, né, de dentro de campo, de treinamento, enfim, de comportamento, de ambiente, e tomamos a decisão no momento certo, até porque, como o próprio Kevin falou, a gente tem ficamos um período bom aí de treinamento, mas acredito que sim, né, o lado português dele dentro do Brasil, ele ficou um pouco complicado até o tato de lidar. Mas o que mais deixou a gente assim tranquilo de tomar a decisão, porque todos os treinos a gente acompanhou, todos os trabalhos que a gente acompanhou, o trabalho tático e técnico a gente acompanhou, e, consequentemente, os jogos, né? E foi aí que a gente tomou a decisão. Mas, com certeza, o trato dele com os jogadores é uma coisa que, se você perder o vestiário, se você perder os jogadores, quem vai correr por mim? Ninguém. Então, você tem que ter um ambiente, ter cobrança, claro, ter as preocupações que tem que ter as cobranças, dar obrigações ao jogador, mas, consequentemente, tratá-los com muito respeito, até porque são pais de famílias e trabalhadores. Pela tua experiência como atleta, os demais também podem falar. Depois do jogo contra o Brusque, aquela declaração pesada que ele deu. O jogador sai do estádio, já pé da vida com a derrota. Liga o rádio do carro e tem uma crítica pesada dela daquele que deveria defender. Isso pesa também? Pesa muito. E a primeira coisa que eu falei pro Diogo, eu falei, a sorte dele é que eu não sou mais jogador.
Porque, queira ou não queira, isso pesa, Cleiton. Porque tu pode, eu já fui, o Geninho já me deu dura, o Vanderlei já me deu dura, o Celso Roth, enfim, Cuca, todo mundo já me deu dura. Marco, e botou dedo mesmo, botou dedo. E hoje em dia até os treinadores cobram mais tranquilo. Antigamente tinha treinador que chutava a gente. Então, cara, só que é o seguinte, é de tete a tete, de vestiário. Vamos resolver aqui, Cleiton, eu e tu e pronto. Não tem que ficar expondo nada. Porque fica muito fácil, eu ganho e vocês perdem. Não, todo mundo ganha e todo mundo perde. E hoje, particularmente, eu acho que o jogador tem 70% de vitória e de derrota, e o treinador tem 30%. O treinador é o menos culpado da vitória e o menos culpado da derrota. Mas é claro que esse trato perante... vocês gostam, a imprensa gosta, o torcedor deve gostar, porque da matéria, da Ibope, óbvio, e vocês estão aí para captar. E vocês também não forçam ele a falar ali, fala porque quer, cada um fala com a sua boca e responde pelos seus atos. Mas é claro que isso aí atrapalha muito dentro do vestiário, a repercussão. Várias vezes a gente, eu e o Diogo, enfim, tivemos que intervir que eu falo, conversar com o jogador, não, dá uma segurada, calma, de repente, lá em Portugal é assim, assado, dá uma segurada, porque a gente já esteve do lado dos jogadores e sabe como é que eles pensam e sabe o comportamento deles e a reação. Mas vou te falar, por mais que a gente achou que ia perder de vez em quando o fio da meada dentro do vestiário, os caras compraram a ideia e estão comprando até hoje, vê um ambiente que a gente tem maravilhoso. Agora, tomara que com o Rodrigo as coisas possam andar no rumo que a gente sempre delineou para que a gente tenha um 2020 tranquilo e com vitórias. Marquinhos, pode ser, Diogo, tu pode, já aproveita, tu pode até... só completar então um pouquinho e já te passo, então, pode ser? Pode ser. Tá, com relação ao Augusto, né, a gente lamenta, a gente perde junto, né, a gente não fica feliz quando faz uma troca no comando técnico. Obviamente que a gente procura nunca expor um profissional, tanto é que a gente passou aqui na apresentação do Rodrigo a questão sem abrir muitos detalhes, né? O que nos chateia na relação do Inácio é que todo momento a gente foi sempre muito franco com o profissional, tanto é que a nossa relação sempre foi muito aberta e sempre será, né? Não tem como tu cobrar um treinador tu não falando a verdade com ele. Porém, ele nunca tratou com a gente os temas que ele expôs lá na entrevista, né? Isso nos chateia por quê? Porque todo mundo tem um direito de argumentar. Ele até citou a questão do 23, e aqui com a gente ele não falou referente a isso. Ele citou depois do jogo do Brusque, né? Depois tudo muito fácil no futebol, tu analisar é um pouco mais complicado. Principalmente a gente teve uma coincidência da derrota, né, para o jogo do Criciúma e a eliminação na Copa do Brasil. Porém, a gente no jogo do Brusque, no jogo do Marcílio Dias, que foi de portões fechados, a gente já tinha feito uma reunião com o presidente e repassado para ele tudo que a gente tinha visto na pré-temporada, como é que estava o dia a dia, como estava o ambiente. Então não se passava por resultado. Ali a gente já estava convicto que a gente precisava fazer uma troca, mesmo que precoce, chateados com a situação, né? Volto a repetir, perde todo mundo, perde o Avaí, perde os profissionais que estão aqui, perde o Inácio, perde nós. Porém, entre vários fatores que o Marquinhos citou, né, e eu vou reforçar, o principal deles é o conteúdo. Gente, nós estamos falando de futebol de alto nível e, infelizmente, os nossos trabalhos não tinham direcionamento. E, com isso, a gente não tinha uma evolução da equipe. Porque perder faz parte, às vezes tu vai jogar bem e não vai ganhar, faz parte. O Avaí, ele se sente muita vontade, principalmente na gestão do presidente, que ele sempre deu tranquilidade para os profissionais trabalharem. O Avaí, nos últimos 4 anos, não tinha demitido nenhum treinador. O Valentim passou aqui o ano passado com inúmeras derrotas e a gente o procurou para uma renovação, porque a gente via trabalho. Não tinha resultado, mas tinha trabalho. E a gente se pega muito a questão do trabalho. O resultado é o torcedor que vai avaliar, é o torcedor que vai comemorar ou vai ficar chateado, a imprensa vai nos avaliar pelo resultado. Mas nós, no dia a dia, a gente não pode se enganar porque ganhou um jogo ou porque perdeu um jogo. A gente tem que analisar por que ganhamos e por que perdemos. E o nosso maior desconforto era com a questão do conteúdo que era passado para os atletas. Nós não tínhamos direcionamento. E isso fica difícil também de cobrar um atleta, porque ele também não tem norte, ele não sabe muito o que fazer em campo. Por mais que nós tenhamos um grupo experiente, mas o alto nível não permite mais isso. Depois teve a convivência com os atletas que também não era sadia. Às vezes pode imaginar que o Diogo, o Marquinhos, a nossa convivência, com ele era até muito boa, né? Então, a gente não tem exemplo nosso com o Inácio. A gente tem do grupo, né, que ficava chateado
com a relação que tinha e principalmente com a falta de direcionamento. Então aí tu vai acumulando vários fatores e um grupo que a gente montou para ser promissor, a gente teria que ganhar na individualidade. E isso, o futebol também não é fácil hoje. Tu pode ganhar um jogo na individualidade. Hoje, se tu não tiver organizado, tu está muito mais próximo da derrota. E se tu fizeres tudo certo, também não é garantia que tu vais ter êxito. Então, volto a repetir, a nossa reunião interna, a gente nunca quis expor isso, até porque não se fazia necessário, mas no jogo do Marcílio a gente já teve uma reunião aonde a gente trouxe todo o contexto da pré-temporada, né? E vocês que são analistas, que são comentaristas, que são setoristas, entendem de futebol também e sabe que a gente não tinha uma organização devida, né? Enfim, né? Então a gente lamenta a declaração dele, faz parte, eu acho que cada um tem o seu direito de externar, ele optou dessa maneira, né, de não conversar com a gente aqui, porque tudo que nós tivemos e temos, e que até por respeito profissional nós não vamos expor, tá, porque seriam situações assim bem mais agudas, até por respeito profissional a gente vai guardar internamente, mas o Inácio sabe, porque a gente falou tudo para ele, né, o que descontentava, e por ele saber que era verdadeiros e que eu e o Marquinhos acompanhamos o trabalho, ele não conseguiu mudar uma palavra nossa e nos ouviu, tanto é que a saída dele aqui foi com cumprimentos, nos agradeceu, enfim, né, e aí lá fora ele fez uma outra situação que também respeito e não quero aqui eu ficar pontuando quanto a ele. A única coisa que a gente precisa, e ser bem claro, é que não passou pela questão do resultado de jogo. Tá? A gente poderia ter vencido o Criciúma, a gente teve 2 bolas na trave, a gente teve um bom volume de jogo e nós seríamos líder do campeonato hoje e a nossa decisão seria a mesma. Se a gente tivesse passado na Copa do Brasil, a nossa decisão seria a mesma. Então não se passou por resultado, até porque quando a gente foi planejar uma mudança, já foi até anterior ao jogo da Ferroviária. Entendeu? Então a gente já estava convicto que infelizmente não deu certo e a gente trabalhou muito para dar certo, muito. A gente foi muito leal e sempre seremos os profissionais. Por quê? Porque o trabalho do treinador não dando certo não é só o trabalho do treinador, é o nosso também. E por nós ainda temos uma situação de ter uma identificação com o clube, talvez a gente sinta mais do que o profissional que é demitido. Talvez ele hoje, né, em Portugal, o Avaí possa ter sido apenas uma experiência e esquecer o Avaí. E nós vamos carregar esse mau início de campeonato por muito tempo. Então a gente sente por isso. Então ninguém mais do que nós queremos que dê certo, né? Então eu precisava só contemplar essa questão e reforçar que não foi por resultado e que o nosso diagnóstico já tinha sido feito, entregue ao presidente o nosso relatório no jogo do Marcílio Dias em casa. Bom, fechar, vou fazer essa pergunta para o presidente, para o Marquinhos, né, quiser responder após o que o Diogo falou. Bom, está muito claro os motivos da demissão do Inácio, né? Enfim. Agora é o seguinte, né, o que a gente levantou de informações é que realmente o Inácio se fechou muito, né, com a comissão técnica dele, que ele não conversava com os demais membros do Avaí e jogadores ele não tinha diálogo até... O Kelvin agora há poucos minutos acabou dizendo, né, que realmente ele não conversava, não era de conversar. Então eu queria saber se isso, de alguma forma, prejudicou também o diálogo entre vocês e se de fato aconteceu uma briga com ele e o Bruno Silva, que acabou tirando o Bruno Silva da Recopa Catarinense. Não, primeiro já respondendo pela última parte, não teve essa briga, né? Não teve essa briga. Ele falou na ocasião que o Bruno não estava pronto. O Bruno acatou, porque ele era o treinador, não estava pronto fisicamente, né, que precisava de jogadores melhores fisicamente para aquele jogo por período de treinamento, enfim, todo mundo já sabe da ocasião. E é claro que o trato com o jogador, com a comissão, você tem que estar aberto, porque é o seguinte, como o Diogo falou, todo mundo ganha e todo mundo perde. E se eu estou chegando num ambiente, eu vou saber... e me inteirar do que se passa naquele ambiente, né? E com quem? Com a comissão permanente. Porque eu tenho que saber o campeonato que eu estou disputando, a dificuldade que é, o clássico que eu vou jogar, a Copa do Brasil, a importância que é. Enfim, vários fatores que, queira ou não queira, né, a gente viu que algumas situações ele não sabia, né? E tinha toda a comissão permanente ali para poder
passar essas situações para ele. E é claro, com o convívio deles, algumas vezes, né, ele se fechava com os 2 que ele trouxe, né, e, enfim, são os caras da confiança dele, mas desde o primeiro dia que o presidente já nem tinha assinado o contrato, chamou ele dentro da sala e falou: a minha comissão permanente é essa. Esse cara é o cara da minha confiança, esse é da minha confiança, esse é da minha confiança. Todos esses caras aqui eu investi na melhoria do profissional. E o presidente investiu, o clube gastou, o clube botou dinheiro para deixar todas essas pessoas capacitadas e preparadas para trabalhar em alto nível. E eles são. Né? Não vamos agora, por causa que um treinador veio de Portugal e fora daqui falou algumas situações do clube. Gente, está aqui, eu estou aqui há 20 anos no Avaí. Não é mesmo que saia a volta, se a gente for botar 10 anos diretamente no Avaí. O Diogo está 15. O presidente vive isso aqui desde 70, 80, enfim. E quantas vitórias e quantas conquistas, né, as pessoas que estão aqui trouxeram para o clube nos últimos anos. Né? Então, será que tem isso tudo aqui dentro? E será que se tivesse isso tudo, a troca de treinador ia acontecer só com ele, de ter mandado ele embora? E olha que o Diogo falou, Geninho perdeu pra caramba. Claudinei foi rebaixado e permaneceu. A gente olha o Valentim, como o Diogo falou, e a gente queria renovar com o Valentim. Pá, sei que o torcedor vai dizer, são maluco, mas a gente achava que o trabalho dele, para esse grupo que a gente ia montar, era o ideal, porque era um cara que tinha posse de bola e o time do ano passado não dava isso para ele. Então, quer dizer, a gente teve um treinador com uma característica e o jogador com outra. E esse ano não, né? Desculpa. A gente tem um time que propõe jogo, né? E de repente a gente gostaria de permanecer com o Valentim porque ele faz isso. Mas enfim, cara, bola para frente, vida nova aqui que a gente está agora, e pensar que, né, a atitude que a gente tomou é uma atitude correta, só o jogo, os resultados vão mostrar isso, mas o trabalho do dia a dia já mostra uma melhora significante.